Você que é cotista do fundo imobiliário VGHF11, sabe por qual motivo a gestão quer realizar uma nova subscrição de 1,2 bilhão de reais? É o que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. Então você, cotista do VGHF11, acompanhe esse vídeo até o final. Qual é, pessoal, o principal objetivo do VGHF11 ao querer realizar essa nova subscrição, sendo que há pouco tempo atrás ele já realizou uma subscrição de cotas? Como essa notícia aqui diz, que a Mogno, que é um fundo de fundos, o MGFF11, ele recebeu uma proposta para vender todos os seus ativos por 659 milhões de reais. E quem fez a proposta foi justamente o VGHF11. Então, um dos principais objetivos do VGHF11 ao querer realizar essa nova subscrição é justamente poder comprar esse fundo imobiliário, esse fundo de fundos, o MGFF11. E ele vai comprar tudo. Aqui diz que todo o patrimônio do fundo, o que consiste nos seus fundos imobiliários, em todos os ativos que atualmente ele investe, e os demais ativos financeiros e o caixa, o VGHF11 ele quer comprar exatamente tudo. Lembrando que a proposta inicial da subscrição do VGHF11 é captar 1,2 bilhão, sendo que para esse fundo ele fez a proposta aqui de 659 milhões de reais. Então ele ainda ficará com bom dinheiro disponível em caixa para poder realizar futuros investimentos. Então a notícia, de modo geral, ela diz o seguinte: que o fundo imobiliário Mogno Fundo de Fundos, o MGFF11, ele recebeu uma proposta do Valora Hedge Fundo, que é o VGHF11, para a compra de todos os seus ativos no valor de 659 milhões de reais. O montante corresponde a R$ 72,86 por cota, que no caso equivale ao valor patrimonial atual do fundo. Mas nesse momento, o MGFF11 está custando aqui R$ 68,36. Mas como vocês podem ver aqui embaixo, realmente seu preço justo, no caso, o seu valor patrimonial por cota é R$ 72,86. A notícia continua mencionando o seguinte, que a BTG Pactual Serviços Financeiros, que é a administradora do fundo, diz que a proposta é válida e passará por análise dos cotistas por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária. Vale lembrar que a Valora Investimentos, que é a gestora do VGHF11, ela adquiriu a Mogno Capital em maio deste ano, que foi exatamente o que eu falei da subscrição que há pouco tempo atrás o VGHF11 ele realizou justamente para poder comprar aqui a Mogno Capital. Então vamos aproveitar agora, pessoal, para entender como é que esse fundo MGFF11 ele funciona. Sabemos que ele é um fundo de fundos, então ele investe em outros fundos imobiliários. Mas será que ele é um bom fundo? Será que realmente vale a pena o VGHF11 ele comprar o MGFF11 juntamente com todos os seus ativos? É o que vamos analisar aqui. Então, primeiramente, o MGFF11 ele é um fundo da Mogno Fundo de Fundos. Atualmente, seu preço está sendo negociado a R$ 68,36. No dia de hoje, ele se valorizou mais de 5% por causa dessa proposta que ele recebeu. Podemos ver que nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 52,00, que foi a sua mínima, e os R$ 70,00, que foi a sua máxima. Seu dividend yield no momento está de 9,24% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado R$ 6,27. E nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui de 8%. Aqui podemos ver que seu preço justo é os R$ 72,86, como eu já havia mencionado para vocês, e seu P sobre VP atualmente está de 0,93. Então ele está com desconto de 3% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 659 milhões de reais, conta com um pouco mais de 26 milhões em caixa disponível aí para futuros investimentos e tem um pouco mais de 45 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 1,5 milhões de reais. E seu último rendimento anunciado foi no dia de ontem, ele anunciou aqui no dia 8/11, 52 centavos por cada cota. Ele vai realizar o pagamento na próxima semana, lá no dia 20/11. E esse valor vai corresponder a um rendimento de 0,79%. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde o ano lá de 2019. Deixa eu colocar aqui no gráfico maior. Lá desde o ano 2018, que foi o seu início. E é notável que seus rendimentos vêm caindo no decorrer do tempo, diferente de outros fundos de fundos que vêm aumentando, como por exemplo o CAFOF, o XPSF11, o JSAF, que vem aumentando os seus dividendos e que são fundos de fundos. O MGFF11 ele vem fazendo totalmente ao contrário, ele vem diminuindo no decorrer do tempo o valor em dividendos que ele tem pago aos seus cotistas. Vamos analisar aqui agora o seu último relatório gerencial.
Esse último relatório gerencial é do mês de agosto, ele ainda não soltou o correspondente ao mês de setembro, então esses dados vão estar meio desatualizados, né? Mas vamos aqui procurar entender um pouquinho sobre esse fundo. Como eu mencionei, ele é um fundo que tem como objetivo investir em outros fundos imobiliários, então ele é um fundo de fundos. Ele teve início aqui no mês 3 de 2018, sua gestão é feita pela Mocnum Capital de Investimentos. Ele tem uma taxa de administração, ele tem uma taxa de gestão de 0,80% ao ano. Tem também uma taxa de administração de 0,20% ao ano, que vai somar aqui só de taxa 1% ao ano. Ele também cobra uma taxa de performance de 20% sobre a variação do IGPM, mais 3% ou 4,5%. Aqui no comentário do gestor, ele traz algumas atualizações, especialmente algumas movimentações que o fundo ele realizou no mês de agosto. Ele menciona aqui que ele vendeu de cotas de fundos imobiliários que ele tinha 13,2 milhões de reais, distribuídos em 11 fundos imobiliários diferentes. Então ele pegou ali cotas de alguns fundos imobiliários que ele tinha, no total de 11 fundos imobiliários, e vendeu essas cotas, realizando assim ganho de capital nessas vendas. E se destaca aqui algumas vendas que ele realizou do MOL 11, porém aqui não especifica qual foi a quantidade, e também do fundo imobiliário TRXF11. Por outro lado, ele menciona aqui que adquiriu 3,8 milhões desse fundo imobiliário aqui chamado FAOE11, que sinceramente eu não conheço, nunca ouvi falar sobre esse fundo imobiliário. Aqui podemos ver a alocação por segmento, no caso, qual o segmento dos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Podemos ver aqui que 60% dos fundos que ele tem atualmente são do segmento de tijolo, de setores diferentes, né? Pode ser fundo de shopping, fundos de lajes corporativas, galpões logísticos, assim por diante. Então esse é um ponto positivo. A sua maior posição atualmente está em fundos de tijolo. Ele tem aqui 32% em fundos imobiliários de papel e tem 7,6% em fundos imobiliários de desenvolvimento, que é um segmento um pouquinho mais arriscado, né? Já aqui ao lado podemos ver a sua alocação por estratégia. No caso, geralmente fundos imobiliários, pessoal, eles usam duas estratégias. Estratégia de renda, que é aqueles fundos que ele investe com o objetivo de futuramente vender para realizar ganho de capital, e a estratégia valor, que é aqueles fundos que eles investem para longo prazo, que o objetivo deles é realmente receber os rendimentos do fundo. Então podemos ver que 84% do seu patrimônio, no caso dos fundos imobiliários que ele investe com o objetivo de carregar por longo tempo, que é a estratégia valor. Já 16% eles têm a estratégia de fazer ganho de capital, que é a estratégia chamada renda. Ao lado aqui também vocês podem ver alguns fundos que atualmente ele investe, né? As suas maiores posições atualmente, pelo menos as suas 3 primeiras, está no BRCR11, com 6,5%, no JSRE11 com 6,2% e no CPTS11 com 4,6%. Então, atualmente, essas são aqui as suas maiores posições. Mais embaixo aqui podemos ver o seu resultado financeiro correspondente ao mês de agosto. Como eu falei, ainda não tem um relatório no mês de setembro, mas podemos ver aqui o seguinte, que ele teve uma receita total no mês de agosto de 5,5 milhões de reais. Essa receita veio de quê? 4,9 milhões veio dos rendimentos que ele recebeu dos seus fundos imobiliários, então dos dividendos que ele recebeu. Algumas vendas que ele realizou com ganho de capital somou o valor de 397 mil reais. Ele também recebeu aqui da renda fixa que ele investe 197 mil reais. Então no total somou aqui 5 milhões 548 mil reais. Ele teve despesas que somaram o valor aqui de 541 mil reais. Então no final ele teve um resultado líquido de 5 milhões de reais aproximadamente. E ele distribuiu o valor de 4 milhões 977 mil reais. Então, mais aqui embaixo podemos ver que o Mogno ele gerou 61 centavos por cada cota e ele distribuiu o valor de 55 centavos por cada cota, isso correspondente ao mês de agosto. Como vocês podem ver aqui, no mês de agosto ele pagou exatamente 55 centavos por cada cota. Então, de agosto para setembro, ele ficou aqui com uma reserva acumulada para poder distribuir de 9 centavos por cada cota. Então, essas são praticamente as informações que nós temos sobre o MGFF11, pessoal. O seu relatório gerencial ele é pequeno, então você consegue ler de uma maneira bem rápida. Aqui, por exemplo, ele menciona a distribuição versus o resultado, no caso, qual foi o valor que ele gerou e o valor que ele realmente distribuiu. Com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele tem, aqui, pelo menos na minha visão, ele tem bons fundos imobiliários. As suas principais posições aqui, se você reparar, são fundos de tijolo, né? Então, pelo menos aqui, os
os principais fundos que atualmente ele tem, até esse MOL 11 aqui. São fundos bem conhecidos, fundos interessantes. Porém, daqui para baixo, depois do VRTA 11, você vê alguns fundos que não são muito conhecidos, né? Tirando aqui o GALG 11 e o SARI 11, que são bem conhecidos. Porém, tem vários fundos aqui que realmente não são conhecidos, eu mesmo não conheço. Apesar dele ter exposições pequenas, são fundos assim que a gente não sabe muito como é gerido, se tem boas gestoras por detrás, se é fundos que têm entregado bons rendimentos. Então teria aí que analisar um por um. Então, pessoal, esse é o principal objetivo do VGHF11, de realizar essa nova subscrição. É ter dinheiro suficiente aí para poder comprar esse fundo imobiliário. Mas e você, como cotista do VGHF11? Acha que é uma boa comprar a MOG no fundo de fundos? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.